Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. O anseio expresso na oração não é um caminho para Deus? Resposta. Antes de mais nada, vamos examinar os problemas contidos nessa pergunta. Ela encerra a prece, a concentração e a meditação. E o que entendemos por prece? Em primeiro lugar, na prece, a repetição, súplica ao que chama Deus, realidade. Você, como indivíduo, está pedindo, rogando, suplicando, buscando orientação de alguém que chama Deus. Portanto, a sua aproximação é a busca de uma recompensa, a busca de uma satisfação. Está em atribulação individual ou nacional e deseja orientação. Ou está confuso e suplica clareza. Procura socorro da parte daquele a que chama Deus. Subtende-se com isso que Deus, o que quer que seja Deus, não vamos tratar disso agora. Vai esclarecer a confusão que vocês e eu criamos. Porque, afinal de contas, fomos nós que fizemos nascer a confusão, a miséria, o caos, a aterradora tirania e a falta de amor. E desejamos que aquele que chamamos Deus venha dissipar a confusão. Em outras palavras, queremos que nessa confusão, nossa miséria, nosso sofrimento, nosso conflito, sejam esclarecidos por outro. Pedimos ao outro que nos traga luz e felicidade. Quando ora, quando pede, quando suplica algo, esse algo geralmente se realiza. Quando pede, recebe. Mas o que recebe não irá criar a ordem, porque o que recebe não te traz o esclarecimento e a compreensão. Apenas satisfaz, lisonjeia, mas não produz compreensão. Porque quando pede, recebe aquilo mesmo que você projeta. Como pode a realidade, Deus, atender o seu pedido particular? Pode o imensurável, o inefável, estar interessado nas pequeninas preocupações, misérias e confusões criadas por nós mesmos? Quem é então que nos atende? Evidentemente, o imensurável não pode atender ao que tem medida, ao mesquinho, ao pequeno. Mas o que é que nos atende? No momento em que oramos, estamos silenciosos, em um estado de receptividade. Então, o nosso próprio subconsciente nos traz uma claridade momentânea. Isso é, deseja alguma coisa, ansia por ela, e nesse momento de anseio, de devoto suplicar, está relativamente receptivo. Sua mente consciente, ativa, está relativamente tranquila. E por isso, o subconsciente se projeta nela e recebe uma resposta. Mas por certo, essa resposta não provém da realidade, do imensurável. É o seu próprio inconsciente que responde. Assim, não nos confundamos ao pensar que quando nossa prece é atendida, estamos em relação com a realidade. A realidade tem de vir a nós e não podemos ir a ela. Há ainda nesse problema da prece um outro fator. A resposta daquilo a que chamamos a voz interior.
Como já disse, quando a mente está suplicando, rogando, está relativamente tranquila. E quando ouve a voz interior, é a sua própria voz que se projeta naquela mente relativamente tranquila. Como pode essa voz ser a voz da realidade? Como pode uma mente confusa, ignorante, cheia de ânsias, de exigências, de súplicas, compreender a realidade? A mente só pode receber a realidade quando está em absoluta tranquilidade, nada exigindo, nada anelando, nada ansiando, nada pedindo, quer para si mesma, quer para a nação ou para outra pessoa. Quando a mente de todo tranquila, quando cessa o desejo, só então desponta a realidade. Mas uma pessoa que está reclamando, pedindo, suplicando, ansiando por uma orientação, essa pessoa encontrará o que procura, mas não será a verdade. O que receber será a resposta das camadas inconscientes de sua própria mente, a se projetarem no consciente. E aquela voz tranquila, aquela voz sutil que o guia, não é o real, mas tão somente a resposta do inconsciente. Nesse problema da prece, está igualmente contida a questão da concentração. Para a maioria das pessoas, a concentração é um processo de exclusão. A concentração se consegue por meio de esforço, compulsão, direção, imitação, e por isso a concentração é um processo de exclusão. Estou interessado nisso que chamam meditação, mas meus pensamentos se distraem. Fixo então a minha mente num quadro, numa imagem, numa ideia, excluindo todos os outros pensamentos. E esse processo de concentração, que é exclusão, é considerado como um meio de meditar. É isso que fazem, não é? Quando se acomoda para meditar, fixa a sua mente numas palavras, numa imagem, num quadro, mas a mente quer devanear. Há constante interrupção de outras ideias, outros pensamentos, outras emoções que tenta expulsar e despende o seu tempo trabalhando com os seus pensamentos. A esse processo você chama de meditação. Tenta se concentrar numa coisa pela qual não tem interesse e seus pensamentos continuam a se multiplicar, a aumentar, a interromper. Gasta assim a sua energia no esforço de excluir, de desviar, de expulsar. E se consegue se concentrar no pensamento escolhido, num dado objeto, pensa que afinal de contas conseguiu meditar. Mas isso não é meditação. Você acha que é? Meditação não é um processo de exclusão. Exclusão no sentido de desviar, de levantar resistência contra as ideias invasoras. A prece, portanto, não é meditação. E a concentração que consiste em excluir não é meditação. O que é, então, a meditação? Concentração não é meditação, porque se temos interesse, é relativamente fácil nos concentrar em qualquer coisa. Um general está planejando a guerra, a carnificina, e fica intensamente concentrado. Um negociante empenhado em ganhar dinheiro é muito concentrado. Pode mesmo ser implacável, pondo de parte todos os outros sentimentos e concentrando-se em cheio naquilo que deseja. Um homem que está interessado numa coisa fica, como é natural, espontaneamente concentrado.
Mas sem dúvida, essa espécie de concentração não é meditação, é mera exclusão. E o que é então a meditação? Evidentemente, não é o fixadamente num objeto, numa palavra, numa ideia ou numa frase, numa imagem ou numa esperança especulativa. Isso, por certo, é mera concentração numa coisa que deseja. Assim como o homem de negócios se concentra no ganhar dinheiro, assim também você se concentra no que deseja e exclui, repele e combate as ondas invasoras de pensamento. E isso, de certo, não é meditação. Mas o que é a meditação? Certamente meditação é compreensão. A meditação do coração é compreensão. Como pode haver compreensão se há exclusão? Como pode haver compreensão quando há rogo, quando há súplica? Na compreensão há a paz, a liberdade. Quando compreendemos uma coisa, dela nos libertamos. Todavia, o mero concentrar-se ou orar não traz a compreensão. A compreensão, portanto, constitui a base, o processo fundamental da meditação. Não precisa aceitar isso porque eu estou dizendo, mas se examinar com todo o cuidado, com toda a profundeza, a prece e a concentração, verificará que nenhuma nem outra conduzem à compreensão. Conduzem, isso sim, à obstinação, a uma fixação à ilusão. Ao passo que a meditação em que há compreensão traz a liberdade, a clareza e a integração. E o que entendemos por compreensão? Compreender significa dar o significado correto, o valor correto a todas as coisas. Ser ignorante é atribuir falsos valores. A própria natureza da estupidez é a falta de compreensão dos valores corretos. Assim, pois, a compreensão vem à existência quando há valores corretos, quando foram assentados os valores corretos. E como pode uma pessoa assentar, determinar os valores corretos? O valor correto da propriedade, o valor correto das relações, o valor correto das ideias. Para definir o valor correto, precisa compreender o que é o pensante, não é? Se não compreendo o pensante, que sou eu mesmo, o que escolho não tem significado algum. Isso é, se não conheço a mim mesmo, minha ação, meu pensamento, não tem base de espécie alguma. Está claro, pois, que o autoconhecimento é o começo da meditação. Não o conhecimento que colhe nos meus livros, que colhe das autoridades, dos gurus, mas o conhecimento que nasce da autoinvestigação, que é o percebimento de si mesmo. A meditação é o começo do autoconhecimento, e sem autoconhecimento não há meditação. Porque se não compreendo as tendências dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, se não compreendo os meus motivos, os meus desejos, os meus reclamos, minha busca de padrões de ação, que são ideias, não me conheço a mim mesmo e não tenho base para pensar. E o pensante, que apenas pede, reza ou exclui, sem compreender a si mesmo, acabará sem dúvida na confusão e na ilusão. Assim, o começo da meditação é o autoconhecimento, que significa estar cônscio de todos os movimentos do pensamento e do sentimento. Conhecer todas as camadas da consciência, não apenas as camadas superficiais, mas também as atividades ocultas e profundas. Mas para se conhecerem as atividades profundas, os ocultos motivos,
reações, pensamentos e sentimentos, se necessita tranquilidade na mente consciente. A mente consciente precisa estar quieta a fim de receber a projeção do inconsciente. A mente superficial, consciente, está ocupada com as suas atividades diárias, com o ganho da subsistência, com o enganar os outros, com o explorar os outros, com o fugir de problemas. Todas as atividades diárias de nossa existência. Essa mente superficial precisa compreender o correto significado de suas próprias atividades e trazer assim a tranquilidade a si própria. Ela não pode produzir a tranquilidade, a quietude, por mera arregimentação, pela compulsão ou pela disciplina. Só pode produzir tranquilidade, paz, quietude, pela compreensão das suas próprias atividades, pela observação das mesmas, pelo percebimento das mesmas, pelo reconhecimento de sua própria crueldade, da maneira como se fala a um servo, a esposa, a filha, a mãe. Quando a mente consciente, superficial, está plenamente cônscia de todas as suas atividades, torna-se ela, graças a essa compreensão, espontaneamente tranquila. Não está narcotizada pela compulsão ou arregimentada pelo desejo. Ela está então apta a receber as mensagens, as sugestões do inconsciente, das múltiplas camadas ocultas da mente, os instintos raciais, as memórias sepultadas, os desejos ocultos, as profundas feridas ainda não curadas. Só depois de projetadas e compreendidas todas essas coisas, e libertada a consciência na sua totalidade da sua carga, não mais acorrentada a nenhuma palavra, a nenhuma lembrança, está ela em condições de receber o eterno. A meditação, pois, é autoconhecimento, e sem autoconhecimento não há meditação. Se não está cônscio de todas as suas reações a todas as horas, plenamente cônscio delas, se não tem perfeito conhecimento de suas atividades diárias, o mero ato de se trancar num quarto e se sentar à frente de um retrato do seu guru, do seu mestre, para praticar puja, para meditar, é uma fuga. Porque sem autoconhecimento não há o pensar correto, e sem pensar correto, o que faz não tem significado algum, por mais nobre que sejam as suas intenções. A prece, pois, não tem significação alguma sem o autoconhecimento. Mas quando há autoconhecimento, há pensar correto e então a ação correta. Quando há ação correta, não há confusão e, portanto, não há súplica a um outro para te tirar dela. Um homem que está plenamente vigilante está meditando. Ele não reza porque não deseja coisa alguma. Por meio da prece, da arregimentação, da súplica, do japan, pode-se produzir uma certa tranquilidade, a qual, entretanto, não passa de mera insensibilidade, pois reduz a mente a um estado de cansaço, a narcotiza, e a exclusão que chama concentração não conduz à realidade. Nenhuma espécie de exclusão produz esse resultado. O que traz a compreensão é o autoconhecimento. E não é muito difícil estar vigilante quando há uma intenção correta, quando estamos verdadeiramente interessados em descobrir todo o processo de nós mesmos. Não apenas a parte superficial, mas o processo total de todo o nosso ser.
isso se torna relativamente fácil. Se deseja conhecer realmente a você mesmo, investigue o seu coração e a sua mente para conhecer todo o seu conteúdo. E se tem a intenção de conhecê-lo, você irá conhecê-lo. Poderá então sentir, sem condenação, sem justificação, cada movimento do pensamento e do sentimento. E seguindo cada pensamento e cada sentimento, logo que surge, produz uma tranquilidade não resultante de compulsão e nem de arregimentação, mas sim de não ter problema algum, contradição alguma. Torna-se a mente tranquila, plácida, como uma lagoa numa tarde sem vento. E quando a mente está tranquila, então aquilo que é imensurável vem à existência. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!